estamos começando o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. A capacitação tecnológica das empresas é uma das maiores preocupações do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, bem como do Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica da Câmara dos Deputados. Para debater o assunto, convidamos o presidente do CNPq, Glaucio Oliva, e o deputado Ariosto Holanda, do PSB do Ceará, que representa o Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica da Câmara dos Deputados. Doutor Glaucio Oliva, o que o CNPq tem feito nos últimos tempos para elevar o nível de qualificação, por exemplo, das empresas brasileiras, introduzindo doutores nessas empresas? Porque é muito baixo ainda o nível, o número de doutores nas empresas privadas no Brasil, não é verdade? É verdade. Nós temos feito um grande avanço ao longo da história da ciência brasileira, que ainda é muito curta. O CNPq, essa semana, está completando 61 anos. Quando o CNPq foi fundado, o Brasil tinha 5 universidades com esse nome, quer dizer, na verdade, a Universidade de São Paulo, que é a mais antiga, é em 1934. Mas nesse período, muitos avanços foram feitos e hoje em dia nós graduamos 12 mil doutores todos os anos. Mas se formos olhar o perfil profissional desses 12 mil doutores, a gente vai observar que cerca de 75% a 80% deles estão empregados em educação. Outros 11%, 12% estão empregados em diferentes órgãos do governo e de administração pública. E se formos olhar para a indústria, isso dá menos hoje do que 5% dos doutores. E esse é um dos nossos grandes desafios, não é mesmo? Nós queremos que a nossa indústria seja mais competitiva e mais inovadora. E para ser inovadora, você precisa incorporar o conhecimento, quer dizer, as pessoas mais preparadas para fazer essa apropriação do conhecimento novo que é gerado na forma de produtos, processos e serviços inovadores são os doutores. Então, esse é o nosso grande objetivo. O CNPq tem um programa específico para essa finalidade, chamado Programa RAI, Recursos Humanos em Áreas Estratégicas, que todos os anos coloca entre 40 e 50 milhões de reais em programas de bolsas para mestres e doutores serem colocados nas empresas. Quem faz o pedido é a empresa, com um projeto, ela recebe um certo número de bolsas e, a partir daí, vai selecionar os seus candidatos para trabalharem no ambiente empresarial. Essas bolsas são por 3 anos e o que tem acontecido é que as empresas têm, às vezes, tido dificuldades de achar candidatos que estejam preparados para aquela característica importante da pesquisa do âmbito empresarial, que é a praticidade, o foco no resultado, aquele trabalho que é focado em produzir um produto, um processo novo, com prazo, que é um pouco diferente do ambiente acadêmico, né? Então, o nosso desafio está sendo preparar esses doutores para que eles possam realmente se utilizar desses instrumentos que o CNPq tem oferecido. Deputado Ariosto Holanda, qual é a contribuição que a Câmara tem dado a esse esforço? A Câmara procura, pelo menos, votar um orçamento, né, que normalmente não é cumprido. Isso, infelizmente, está acontecendo. Eu vejo o esforço, né, do presidente do CNPq, e eu queria fazer um destaque aqui, essa instituição que formou já durante esses 60 anos milhares de mestres, milhares de doutores, e por conta disso é que o Brasil hoje ocupa uma posição invejável. Eu acho que é a 13ª posição em trabalhos publicados. Mas falta ainda uma cultura da empresa brasileira, eu diria que falta cultura, de investir em que a gente chama P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Essa cultura está sendo, vamos dizer, adaptada agora por conta de ações de governo. Por exemplo, a ação hoje do programa de inovação nas empresas, né? Hoje tem a lei da inovação que facilita o pesquisador ir para a empresa. Tem a lei também, hoje a presidenta Dilma lançou o programa Brasil Sem Fronteiras, onde o CNPq participa decisivamente nesse projeto.
acho que, se eu não me engano, vão abrir 100 mil bolsas, né, Glaucio? Isso mesmo. 100 mil bolsas, né, para os estudantes de todo o Brasil. Então, essa cultura agora que está se implantando no país. Porque, eu não sei se você se recorda, Tarcísio, em 1993, teve aqui uma CPMI, Causas e Dimensões do Atraso Tecnológico do País. Se a gente fala nessa CPMI, acho que ninguém sabe o que é, porque CPMI que dá Ibope é de roubo, corrupção, banditismo, isso é que dá Ibope, né? Escândalo. Escândalo, né? Mas CPMI, que trata das causas estruturais, essa pouca gente dá conta, né? E eu me lembro que uma das causas que foi apontada, na época, em 93, era a degradação da base educacional, poucos mestres e doutores, né? E também, nesse momento, quer dizer, por conta dessa falta de base educacional, havia uma ausência significativa de ensino profissionalizante. Eu me lembro de um número que, nos países desenvolvidos, para um técnico de nível superior, existia 5 técnicos de nível médio. No Brasil era o contrário, era 2 superior e 1 nível médio. No Nordeste era 4 superior e 1 nível médio. Disso aí, o que é que aconteceu? Aconteceu avanços importantes na educação. Veio o Fundeb, veio o Fundef. Acho que o presidente Lula teve uma visão que eu considero que foi uma visão muito boa na área da educação, quando ele triplicou praticamente as escolas técnicas federais. Hoje elas estão em 401 municípios. Então começou a fazer a diferença aí. Mas isso é um processo lento ainda. Mas se de um lado existe esse foco em cima da grande empresa, né, ajudando com mestres e com doutores, tem um outro segmento que nos preocupa, que é a micro e pequena empresa, né? Só para você ter ideia, hoje nascem 620 mil pequenas empresas, ou nascem 720 mil pequenas empresas por ano e morrem 650 mil. E a gente fazendo análise no Conselho de Altos Estudos, identificamos que uma das causas principais dessa mortalidade é porque elas não conseguem inovar. E elas não inovam porque estão distantes de quem tem o conhecimento. Quem é que tem o conhecimento? Os institutos federais, as universidades. Então, o Conselho de Altos Estudos está trabalhando nessa linha de tentar aproximar, né, as micro e pequenas empresas do conhecimento. E o CNPq participou das discussões do seminário de extensão, e acho que ele vai ter um papel decisivo na questão do programa de extensão tecnológica, que é a extensão que chega à micro e pequena empresa, né? Doutor Oliva, essa referência que faz o deputado Ariosto Holanda, qual o esforço que o CNPq faz e pretende fazer para chegar a essas pequenas e microempresas? Para fazer com que a tecnologia chegue a essas pequenas e microempresas? Então, nós temos aí várias ações que estão sendo feitas e que serão feitas com mais intensidade ainda. A primeira delas é estimular aos nossos pesquisadores a que se preocupem com os temas de relevância e importância local e regional, que são aqueles que tipicamente afetam as micro e pequenas empresas. Hoje, boa parte dos professores e pesquisadores universitários são avaliados exclusivamente pela sua produção científica, os trabalhos que publicam, os alunos que formam, que são temas extremamente importantes e que continuarão a ser utilizados. No entanto, nós temos que cada vez mais introduzir também na valorização aquele trabalho que é feito em parceria de extensão da tecnologia e de aproximação com as pequenas e microempresas, né? Então, essa é uma primeira etapa. O CNPq está aperfeiçoando os seus sistemas de avaliação para incluir as atividades de extensão tecnológica e de parceria com empresas como parte de suas avaliações. Em seguida, nós estamos com esse novo programa que foi lançado pela presidenta Dilma ainda no ano passado, que é o programa Ciência Sem Fronteiras. Esse programa que visa oferecer 100 mil bolsas para estudantes e pesquisadores brasileiros para terem uma oportunidade de estagiar no exterior. O que é que isso tem a ver com pequena e microempresa e extensão tecnológica? É que o mundo
Tarcísio já descobriu o caminho para fazer ciência de qualidade e excelência e, ao mesmo tempo, o foco nos problemas locais e regionais. Então, é muito comum, numa universidade de qualidade no exterior, você observar pesquisadores fazendo trabalhos muito aprofundados, como nós fazemos aqui, porém relacionados e proximamente integrados com as empresas, coisa que nós não fazemos aqui. Então, nós queríamos colocar os nossos melhores talentos em um ambiente educacional e profissional, onde empreendedorismo, competitividade, inovação já são o padrão. E é isso que o programa Ciências Sem Fronteiras visa oferecer. Deputado Ariosto Holanda, os estados, por exemplo, estão preocupados, talvez só São Paulo, né, com a inovação tecnológica. O Estado em si, hoje, eu vejo a preocupação maior com o crescimento econômico, né, como se crescimento econômico implicasse em desenvolvimento. A prova que não implica é que hoje o Brasil, em termos de crescimento econômico, se eu não me engano, a sexta potência do mundo em PIB, Produto Interno Bruto, da economia. É a sexta economia. Mas em DH, Índice de Desenvolvimento Humano, ele ocupa a posição 81, a 81ª, quer dizer, é uma distância. Isso significa que a renda está muito concentrada. E quem distribui renda é a micro e pequena empresa. Agora, ela está morrendo por quê? Porque eu sempre penso, assim, na micro e pequena empresa como, vamos dizer, uma estrutura que precisa de 4 apoios. O primeiro apoio é a gestão. A gestão, o Sebrae faz muito bem, gestão em marketing. Segundo apoio é o apoio financeiro. Aí você tem os crédito, bancos, né? Aí você tem Banco do Nordeste, tem Banco do Brasil, tem Caixa Econômica, tem tudo oferecendo. O crédito hoje é fácil. A terceira perna, terceiro apoio, é o mercado. Então, nós aprovamos várias leis aqui, e diminuindo a tributação, o simples, o mais simples. Estamos preparando um projeto de compras e serviços governamentais, né? E para abrir o mercado para as micro e pequenas empresas. Aí você diz, bem, eu tenho crédito na praça, sou um bom gestor e tenho um mercado. Mas se ela não inovar nesse mundo competitivo, ela vai perder o espaço. Então, a inovação, o apoio tecnológico é de fundamental importância. Esse apoio existia na década de 80, tinha um programa chamado PATME, Programa de Assistência Tecnológica às Micro e Pequenas Empresas, e feito pelos institutos tecnológicos. Esse programa desapareceu. Então, esse estudo que o Conselho está fazendo, que nós vamos lançar agora dia 9 de maio, né, aqui no Salão Verde, aponta as linhas para chegar à inovação pelas micro e pequenas empresas. Porque, como eu disse, a mortalidade dela, porque elas não inovam, a questão do mercado, ela ainda está disputando, poucas pequenas empresas conseguem entrar no edital de licitação, então nós estamos tentando abrir o caminho, o espaço para que elas, né, participem. Porque os meios de produção do país estão na mão só de 6% da população. Isso mostra uma renda extremamente concentrada. E as micro e pequenas empresas, elas, para sobreviver, precisam desse tipo de assistência. Então, o que é que nós estamos discutindo com o CNPq? Inclusive, o presidente Glaucio esteve nesse seminário, apontou os caminhos. E uma das bolsas, se o CNPq hoje tem bolsa de pós-graduação para pesquisa, tem bolsa de doutorado, pós-doutorado, de mestrado, que fosse criado um programa de bolsa de extensão, porque a extensão é que transfere o conhecimento que muitas vezes estão nas prateleiras das universidades, transforma numa linguagem que o povo entende e chega lá. E isso que ele colocou, que o CNPq vai começar a pontuar os professores que começaram a fazer extensão, isso é muito importante, né? Porque aí nós temos problemas. Por exemplo, vou dar um exemplo que o CNPq poderia nos ajudar de imediato. No Nordeste, nós temos 37 perímetros de irrigação. Foram construídos Denox e Codevasf. Esses perímetros de irrigação, lá tem a estrutura de terra, de água, de energia, tudo pronto. Mas esqueceram do homem, quer dizer, esqueceram de fazer a transferência do conhecimento. E conversando com a Embrapa que tem um acervo enorme de pesquisas já realizadas, que só está servindo para o agronegócio,
é fazer com que essa transferência se dê até por a distância. Pode ser hoje por videoconferência, pode ser os mecanismos que a gente chama das infovias para chegar lá. Então, se a gente criasse, Glaucio, dentro do CNPq, assim, bolsas de extensão para fazer essa transferência do conhecimento, são coisas concretas, palpáveis, que está aí os perímetros de irrigação. Exatamente. Então, existem várias linhas que a gente pode avançar nesse sentido. E, por sinal, o Glaucio esqueceu de dizer, mas eu vou dizer aqui, o CNPq está nos ajudando, junto com o Instituto Federal do Ceará, com bolsas de extensão em centros de inclusão digital que o Instituto Federal está implantando nos distritos dos municípios. Que lá onde existe a exclusão social e digital. Então, hoje você tem, Glaucio, em 60 pontos do município do Ceará, um bolsista do CNPq lá na ponta, de alguma maneira, fazendo esse trabalho de extensão. Esse sonho é que a gente poderia pensar para o Brasil todo, quer dizer, irradiar isso. Imagine, Tarcísio, o seguinte, se os institutos estão em 400 municípios hoje, se em volta de cada um deles, de cada centro, a gente colocasse 5 CVT, Centros Vocacionais Tecnológicos, com extensionistas nesse centro, nós chegaríamos, sabe quanto? A 2.400 municípios. Isso é uma capilaridade enorme. E fazendo o que nós nunca fizemos nesse país, que foi a questão da extensão. Porque quem trabalha em ciência e tecnologia tem que pensar no tripé. A pós-graduação e a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico, normalmente é feito nas empresas, e a extensão, que é a transferência desse conhecimento. Com isso, nós faríamos uma revolução nesse país. Esse é o caminho São vários instrumentos, Tarcísio, que a gente tem que botar em pé e botá-los para trabalhar de forma integrada. No Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, por exemplo, na FINEP hoje nós temos os programas de apoio a pequenas empresas, o programa PAP, em que oferece tanto subvenção econômica quanto crédito para as pequenas e médias, as micro e pequenas empresas. Nós temos a rede Cibratec, que é o Sistema Brasileiro de Tecnologia, que é temática, ou seja, hoje você tem redes que congregam grupos de excelência que estão preparados a dar assistência tecnológica a empresas em cada um dos temas. Suponho que você é do setor calçadista ou do setor metal mecânico e você precisa de alguma assistência. Muito bem, essa rede tem hoje pontos em todo o país, para cada um dos setores da indústria, com centros preparados para dar esse tipo de apoio. O que o deputado está lembrando é de uma questão até às vezes mais básica, quer dizer, uma realmente microempresa familiar ligada muitas vezes à produção agrícola ou aos serviços ligados à cultura ou alimentação, etc., esse pequeno produtor muitas vezes precisa de coisas básicas de tecnologia, entendeu? Materiais, processos, nós temos questões ambientais de tratamento de materiais que precisam ser adequados. Então, nesse nível, a extensão tecnológica é realmente um instrumento importante e essa parceria com os institutos federais, com as universidades, na criação dos Centros Vocacionais para o Trabalho, CVTs, com bolsas de iniciação e extensão tecnológica, tem sido a estratégia que o CNPq vem adotando. Agora, doutor Glaucio Oliva, as universidades no Brasil estão preparadas para levar a tecnologia à sociedade brasileira? Não estão, não é? Então, esse é o parâmetro que eu queria te colocar, Tarcísio. Nós tivemos que, em 50 anos, superar um atraso extraordinário. O Brasil, quando o CNPq foi criado, em 1951, o Brasil importava alimentos. O Brasil estava no programa dos Estados Unidos, USAID, de distribuição de leite em pó gratuito para populações carentes no mundo. Nós tínhamos pouquíssimos centros de formação, 85% da nossa população era rural. E os que estavam nas regiões urbanas, que tinham acesso à educação, eram limitados. Então, o que é que nós conseguimos nesses 50 anos? Foi muito. Se você olhar todos os segmentos da economia brasileira, todos,
eles não seriam o que são hoje se não tivéssemos as universidades. Por exemplo, na parte agrícola eu já dei esse exemplo, né? Ou seja, hoje nós produzimos soja no Cerrado, em todos os biomas terrestres do Brasil. Nós temos uma produção de bioenergia que é invejável, com cana-de-açúcar. Tem o biodiesel. Temos biodiesel. Hoje somos um grande celeiro que alimenta o mundo. No que diz respeito a petróleo e gás, até 30 anos atrás, o Brasil era um traço no cenário mundial da produção de óleo e gás, com os nossos poços terrestres. Foi quando o Brasil começou a investir na formação de recursos humanos e em pesquisa, e colocou o Centro de Pesquisas da Petrobras, o CENPES. Aonde? Dentro da maior universidade na cidade do Rio de Janeiro, né, na UFRJ, criou ali o seu centro de pesquisa, se beneficiando de um programa de pós-graduação em engenharia, que é a COP, e foi dali que nasceram as tecnologias que permitiram hoje o Brasil ser líder mundial em exploração de óleo e gás em águas profundas. Outro exemplo que eu lhe dou com muita franqueza aqui, final da Segunda Guerra Mundial, o Brasil não existia do ponto de vista aeronáutico, né? Foi quando a nossa Força Aérea Brasileira, o Ministério da Aeronáutica, à época, se preocupado com esse tema, foi aos Estados Unidos, no MIT, Massachusetts Institute of Technology, para trazer alguns pesquisadores que vieram aqui para fazer o fundamento de uma indústria aeronáutica para o Brasil. Qual foi a primeira atitude deles? Fundaram uma grande escola de engenharia, que é o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. 10 anos depois... Que é um centro de excelência hoje. Centro de excelência. 10 anos depois nasce a Embraer. Quer dizer, hoje a Embraer existe porque se investiu na formação de pessoas de recursos humanos. Então, é indelével essa associação entre ciência e tecnologia e o desenvolvimento nacional. O que nós precisamos agora é que todo o parque universitário brasileiro se motive, além de ter feito esse desenvolvimento, que era essencial, alcançar o desenvolvimento científico para o país. Agora as universidades precisam se abrir. Precisam se abrir para as comunidades, precisam se abrir para as populações, e é isso que o CNPq está procurando, estimular, valorizando o professor que se envolve na extensão tecnológica, dando bolsas para os alunos para fazerem seus trabalhos, não só dentro da universidade, mas buscando por temas que são na comunidade e das micro e pequenas empresas, e dessa forma fazer fluir o conhecimento, que agora a gente tem condição de gerar nas universidades, mas fazê-lo fluir para as comunidades. Nosso tempo está se esgotando. O senhor quer dizer alguma coisa, deputado? Só para concluir, Ariosto Holanda. Dizer, primeiro, convidar aqueles que puderem participar desse lançamento do caderno Conselho de Altos Estudos, né, que vai tratar de assistência tecnológica às micro e pequenas empresas, onde nós temos como parceiro de primeiro momento o CNPq, a FINEP, o Ministério da Ciência e Tecnologia. E depois dizer que isso seria objeto de outro debate, mas me preocupa muito os desequilíbrios regionais, entendeu? Porque hoje o que desequilibra as regiões hoje é o conhecimento, e o conhecimento ele hoje está muito concentrado ainda no Centro-Sul. Então há que encontrar caminhos para a desconcentração do conhecimento. Eu acho que esse caminho, por exemplo, de Brasil sem fronteiras é um caminho importante, né? Mas também nós temos, eu estou discutindo hoje com o ministro Raupp, um plano de desenvolvimento científico e tecnológico para o Nordeste, a partir de recursos que são recursos nossos da Constituição, dos fundos setoriais. 30% tem que ir para o Norte e Nordeste, para a gente poder desenhar um programa para que o programa que eu chamo do Brasil menor, né? Lançar o Brasil maior e tem que pensar agora no Brasil menor. E eu acho que a educação, ciência e tecnologia é o caminho para chegar ao Brasil maior. Bom, nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer aqui a presença do doutor Glaucio Oliva, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e o deputado Ariosto Holanda, do PSB do Ceará. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.